Olá, eu sou a Amanda e eu tô aqui com um grande desafio que é falar e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse é um assunto bem delicado. Existem inúmeras discussões sobre sustentabilidade rolando por aí. E também diferentes formas da gente enxergar esse tema e até uma coisa meio polêmica que está rolando por aí com esses conflitos de conceito, de aplicação. Independente disso, o nosso planeta está enfrentando grandes desafios econômicos, sociais e ambientais. Então, nada mais justo do que a gente explorar a diversidade de conceitos, a diversidade de visões de aplicação prática e operacionalização de mudanças e atitudes para que a gente consiga chegar o mais perto que a gente puder de garantir que o nosso desenvolvimento seja mais harmonioso e principalmente que a gente garanta recursos disponíveis para todos os seres vivos que ocupam a Terra agora e para o futuro. Então, para a gente continuar essa conversa, eu vou fazer um pequeno resgate histórico e vou compartilhar a tela aqui para a gente conseguir dar uma olhada no nosso recurso visual. Agora que eu consegui compartilhar a tela, a gente vai fazer uma construção aí histórica do que aconteceu. Eu vou começar lá na Rio 92, que foi na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tinha mais de 100 chefes de estados e eles tinham um grande desafio, que era a pauta principal lá, que era como garantir para que as gerações futuras tenham direito ao desenvolvimento. Então, essa pauta do desenvolvimento sustentável, lá em 92, começou a ganhar um pouco mais de força e também esse recorte focado nos seres humanos e na proteção do meio ambiente, né? Como se fosse nenhum nem outro. Acho que esse é um marco bem importante dessa conferência no ano de 1992. Logo após essa conferência, se adotaram a Agenda 21, foi a primeira carta de intenção para promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI. Então, assim, essas cúpulas, as conferências, elas tentam sair com documentos, pactos, diretrizes, ou, igual eles colocaram aqui, né, uma carta de intenção, para que depois fique acessível para todas as pessoas, a não ser aqueles presentes fisicamente lá na reunião, né, mas que isso possa ser usado para qualquer pessoa, de qualquer setor, seja do governo, da sociedade civil organizada, ou da academia, ou até mesmo das empresas, né? Então, depois da Rio 92, se colocou aí à disposição a Agenda 21. Durante os anos 90 ali, mais ou menos, essa discussão de desenvolvimento sustentável ficou muito forte. Então, em 2000, foi feito a Declaração do Milênio e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, essas cúpulas continuaram evoluindo ali a Agenda 21, mas para trazer ela um pouco mais, para trazer um pouco mais de operação para essa agenda, se construiu, por exemplo, os ODMs, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foram adotados por todos os Estados-membros daquela época, né? Começou no ano 2000, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, e também impulsionaram os países a enfrentar os principais desafios sociais no início do século XXI. A proposta eram 15 anos. Então, lá nos anos 90 foram feitas discussões, aí na transição para os anos 2000 já se tinha claro essa declaração do milênio e os ODMs, e o desafio era, em 15 anos, promover uma abordagem global e uma estratégia coordenada entre todas as nações. Vamos dar uma olhadinha em o que eram esses ODMs. Então, foram 8 objetivos do desenvolvimento do milênio. O primeiro, acabar com a fome e com a miséria. O 2, educação básica de qualidade para todos. 3, igualdade entre sexo e valorização da mulher. 4, reduzir a mortalidade infantil. 5, melhorar a saúde das gestantes. 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Essa discussão dos anos 90 ali, para fazer a entrada com essa
esses 8 objetivos nos anos 2000, foi pautada principalmente nas lacunas que existiam nos países em desenvolvimento. Então, a gente olhando agora depois de ler os 8 lacunas principais de países em desenvolvimento. Então, em 2010, começou ali no ano de 2000, né? Começou a correr os ODMs e aí as nações e os governos tentando incorporar esses objetivos e dando fomento para esses países em desenvolvimento melhorar esses indicadores. Mas já em 2010 conseguiu-se perceber os objetivos, principalmente ali com a questão da fome, da miséria, redução da mortalidade infantil. Enfim, alguns países que absorveram essa proposta e começaram a se esforçar, e outros países, e a parceria entre os países para melhorar esses números, em 2010 já se observou algumas melhoras. Então, o que eles fizeram? Como que a gente vai continuar essa discussão? Né? Então, não vão ser 15 anos, de 2000 até 2015, que a gente vai fazer que o desenvolvimento sustentável aconteça, né? É uma coisa mais contínua. Foi como se fosse um teste, assim. Foi o primeiro piloto que a ONU e todas as nações colocaram de proposta aí para a sociedade. Aproveitar esse momento ali em 2010 para falar, beleza, tá funcionando, teve mais visibilidade dos assuntos, a gente está conseguindo articular isso melhor, tá tendo mais representatividade. Então, bora começar a planejar um pós-2015. Então, de 2010 a 2015, começou a se discutir como aperfeiçoar, como ter um plano de continuidade. E aí aproveitaram, depois de 20 anos, olha só, começou tudo lá na Rio 92, né? Que foi em 1992. 20 anos depois, todo mundo voltou para a cidade do Rio de Janeiro, em 2012, para Rio mais 20. Dessa vez, tinha 193 delegações, mais um volume maior de representantes da sociedade civil. A ideia era renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável, avaliar esse progresso obtido e as lacunas remanescentes nos últimos 20 anos, e tinha um foco bem específico, que lá na época já surgia esse tema, né? Economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e o arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável. Então, assim, foi um marco. Nessa época aí, a internet e a produção de mídia já estava mais ativo. Foram também organizadas na cidade do Rio de Janeiro algumas reuniões paralelas, algumas encontros de formadores de opinião, Cúpula dos Povos, enfim. Foi um momento bem interessante, bem articulado que isso aconteceu, e principalmente aproveitando que faltava mais 3 anos para fechar lá os ODMs, né? Então, a gente teria de 2012 a 2015 para ver essas lacunas, o que ficou de bom para um pós-2015. E foi muito marcante esse momento. No final, foi entregue um documento chamado O Futuro que Queremos, já com essa perspectiva de longo prazo, assim. E nesse documento foi destacado a formulação de metas para o lançamento de uma ação global coerente focada no desenvolvimento sustentável. Então, os ODMs foi a primeira vez que se tinha objetivos e metas e um plano de acompanhamento num pacto global. Então, foi reforçado isso na Rio Mais 20 e principalmente nesse documento Futuro que Queremos. Também a intenção foi lançar as bases de um processo intergovernamental abrangente e transparente, aberto a todas as partes interessadas para a promoção do Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, essa foi uma discussão muito interessante e principalmente extrapolou essa noção de que os países em desenvolvimento que deveriam ter esses indicadores aplicados dentro dele. Aqui já foi uma discussão mais global e olhando também o que tinha de demanda e de impacto gerado pelas nações mais desenvolvidas. E também tentando fazer uma interseção em todos os atores da sociedade. Consegui achar essa imagem em um dos sites oficiais aí da Agenda 2030, né? Que tem até a referência aqui embaixo, se alguém quiser dar uma olhada, só para a gente ter um pouquinho mais de ideia dessa linha do tempo, assim. Então,
Ali em 2012 estava muito forte na Rio+20 esse processo de discussão de tanto dentro da cúpula da ONU como externa também, como ações paralelas da sociedade civil, fundações, setor privado, pesquisas, enfim. E aí, em 2013, começou a se gerar conteúdo, acumular bastante opinião da sociedade como um todo. Então, teve consultas temáticas, conversas globais, então foi feito painéis, relatórios, criou-se grupos de trabalho aberto. Beleza, esse foi o ano de 2013. Aí, no ano de 2014, já foi um processo mais intergovernamental de apresentação desse conteúdo, apresentação desses relatórios, há uma discussão sobre financiamento, operacionalização de uma continuidade pós-2015. Então, foi um ano que compilou todos esses dados e tudo isso que vinha acontecendo lá desde 92 para ter um bom plano pós-2015. Então, em 2015, em setembro de 2015, em Nova York, a cúpula dos povos, né, na reunião lá da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, se reuniu e todos acordaram o que eles chamaram lá de Agenda 2030. Isso em setembro de 2015. E essa agenda teria de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2030 para trazer um novo momento, um novo cenário de discussão e desenvolvimento profundo ainda, com mais nuances e com mais inclusão. Então, aqui está falando, esse é o símbolozinho que a gente consegue ver em vários projetos, em várias iniciativas, é o símbolo oficial da agenda. Eu tinha falado, né? Lá em Nova York foi a cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que eles aprovaram a Agenda 2030, e o que eles chamaram de ODS. Então, o ODM meio que virou, na verdade, realmente virou ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui eu peguei no site da ONU, oficial, que eles chamaram, o slogan, né, de toda essa ação foi transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, é um plano de ação para pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema. Então, aqui já tem uma discussão da pobreza nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. É o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Todos os países e todas as partes interessadas atuando em parceria colaborativa para a implementação desse plano. Então, tem um discurso aqui bem bonito, né? Estamos decidindo a libertar a nação humana da tirania da pobreza e da penúria, e a cura e a proteção do nosso planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém será deixado para trás. Essa é uma premissa bem interessante da Agenda 2030, né? Dessa nova agenda, antes era a Agenda 21, agora virou Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás. E também pensar nas gerações futuras. A mudança antes era 8, né, objetivos, agora são 17 objetivos, 17 ODS e 169 metas que eles anunciaram, né? E o que mais que eu posso ver aqui? Fala que é um legado, né, dos ODMs, enfim, nesse site, quem quiser dar uma pesquisada, tem bastante informação, bastante documento, é muito interessante. Então, beleza, os ODS veio para complementar o que foi discutido na Rio+20 e as evoluções dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Só dando mais uma olhada aqui para ficar bem visual. Antes eram 8, né? Agora são 17. Olha a diferença e como que ficou mais incorporado. Vamos lá, esse é um print do site da ONU e eu vou ler cada um. Primeiro, erradicação da pobreza.
2, fome zero e agricultura sustentável. Então, a gente já consegue perceber as evoluções, né? Antes se falava sobre erradicar a fome e agora se entende como a agricultura sustentável é um dos pilares para a gente trazer um cenário de fome zero. Objetivo 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. Isso já fala bastante também esse e outros objetivos ali, como 9 da infraestrutura ou 8 do emprego digno, já são características que a gente consegue ver em incorporação dos países desenvolvidos. Tem outros exemplos aqui também, né? Continuando, o 12, consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. 19, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E o último, 17, parcerias e meios de implementação. Ficou bem mais completo, bem mais descritivo também sobre exatamente o que é que se entende como uma ação conjunta e objetivos para estabelecer um cenário melhor para a saúde do planeta e para as relações humanas. E como eu falei anteriormente, se você clicar em cada um desses objetivos, eles têm um jogo enorme de metas e somado dão 169 metas, que descreve toda essa agenda. Mas além dos ODS, a gente precisa descrever que a Agenda 2030 tem diferentes pilares. Então, se a gente olhar aqui nesse esqueminha colorido, o azul mais escuro, que é o quadro dos resultados, que é esse quadro que eu acabei de mostrar, que são os ODS. Para a agenda como um todo funcionar, ela precisa desses outros pilares ali, como visão e princípio, acompanhamento e revisão, e parceria global para meios de implementação. Então, o que se tinha lá de Agenda 21 e dos pactos para o desenvolvimento, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, teve um salto muito grande para tentar estruturar de uma forma mais assertiva e mais robusta para esses próximos 15 anos que vieram, né, de 2015 até 2030. Então é isso. Eu gosto muito também de olhar. Às vezes as pessoas acabam achando que a Agenda 2030 é só os ODS, mas não é. Ela também propõe meios de implementação de parceria global e dá um arcabouço para acompanhamento e revisão, e é pautada em visão e princípios. Quais são essas visões e princípios? Desenvolvimento sustentável. Entende como desenvolvimento sustentável. Então, olha que legal, tem 5 pilares super importantes: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Então, esse termo que está aí meio distorcido e até meio queimado, desenvolvimento sustentável, né? Porque, infelizmente, algumas tendências de gestão mais capitalista, essa coisa mais menos durável, né, menos consciente, acaba incorporando essa palavra e fazendo algumas distorções, mas aqui a gente consegue entender que pelo menos como a Agenda 2030 está aplicando esse termo. Então, primeiro aqui, pessoas. Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade, a prosperidade, é garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Eu não consegui achar essa imagem com uma qualidade muito melhor do que a que está aqui. Paz. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Olha que legal esse sentimento. Às vezes eu tinha uma noção de desenvolvimento sustentável muito... o pessoal quer fazer um greenwash, aquela fachada verde e crescer, investir em infraestrutura. Mas olha que legal enxergar a paz como um pilar super importante para esse desenvolvimento. É muito interessante. Parcerias, né? Porque sozinho, uma nação sozinha, um município sozinho, um país, um estado sozinho não vai conseguir. Então, essas parcerias são super interessantes para operacionalizar e viabilizar a implementação.
E, por último, aqui mais ou menos importante, o planeta, que é proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para nós e também para as futuras gerações. Essa discussão, né, só voltando aqui rapidinho, então, esse esqueminha aí em pirâmide para a gente entender de uma forma mais robusta o que é a agenda, esse entender melhor o que eles estão aplicando como conceito de desenvolvimento sustentável, para aí a gente voltar de novo e olhar para os 17 objetivos. E é importante falar que eles são integrados e indivisíveis. E tentou trazer essa dimensão da economia, a dimensão social e a dimensão ambiental. Não necessariamente numa ordem, né? Mas a gente consegue identificar esses 3 pilares bem marcados. Então, não adianta nada a gente ter, por exemplo, igualdade de gênero, se a gente não tiver um clima possível para a gente sustentar a nossa nação, a nossa espécie. Não adianta nada a gente ter igualdade de gênero, um clima para o planeta continuar sobrevivendo, se a gente não tem emprego digno, ou se a gente não erradica a pobreza. Então, a ideia é manter sempre essa noção de que eles são indivisíveis e eles são integrados. Qualquer que seja a esfera, que seja uma empresa, seja alguém da academia, da universidade, seja alguém do governo que queira, ou empresas que queiram aplicar os ODS, sempre olhar para todos o máximo que puder. Sempre dá para fazer alguma coisinha para alimentar uma melhoria contínua desses 17 pilares. Eu gosto muito também de olhar essa imagem, que eu também não achei ela numa qualidade melhor, gente. Desculpa, mas foi num grupo de WhatsApp. Eu nem sei direito a fonte dela também, mas eu gosto muito. Como eu falei anteriormente, esses 17 ODS têm 3 pilares, que é o ambiental, social e economia. E aí, esse desenho traz uma potência muito interessante, que é para a gente olhar esses 4 objetivos que são da base ali, que eles estão chamando de biosfera. Olha, são só 4, mas ele é a sustentação de todo o resto. Eles são super, super, super importantes, que é a vida terrestre, a vida na água, que é o saneamento e o combate ao aquecimento global, né? Que é a questão do clima. Sem eles, nada disso, nada do resto vai fluir como posso dizer, sem eles, sem esses 4 objetivos do meio ambiente, da biosfera, provavelmente a parte de cima ali da sociedade e da economia não vai fluir bem. Vamos tentar identificar o que essa imagem está categorizando como sociedade, que é combate à pobreza, as cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes, energia de qualidade limpa, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero e combate à fome. Depois que a gente passa pelo nível da sociedade, aí a gente dá uma olhadinha ali no nível da economia, que é o emprego de qualidade, indústria e inovação, e também, qual que é o 10 ali que tá ruim? Vou voltar aqui, a redução das desigualdades. Então, 10, redução da desigualdade, e o 12, consumo e produção consciente. Beleza, eu não sei se mexeu aí com o coraçãozinho de vocês, mas todas essas imagens que eu trouxe ali desde da pirâmide, eu comecei a aceitar um pouco mais a Agenda 2030, né? Porque é um discurso muito abrangente e se falar num olhar meio global, eu sempre ficava meio desconfiada, assim, de realmente o que esse documento quer dizer, o que essas imagens quer dizer, beleza, elas são bonitas, são coloridas, foi até uma preocupação que as pessoas que elaboraram isso tiveram de ter símbolos, desenhos que fossem globalmente entendidos, independente do país ou da região que fosse aplicado. Então, ele é uma coisa bem ambiciosa, né? Esses 17 objetivos, eles são bem ambiciosos e a gente precisa fazer um mergulho mais profundo nesses documentos, nesses templates, nessas imagens, para a gente ter consciência e melhorar o nosso potencial de entendimento.
também exige uma ação mundial entre os governos e as empresas e a sociedade civil e a academia. Sem eles funcionando, também não sei, vamos chegar lá em 31 de dezembro de 2030 satisfeitos com o nosso trabalho ou com a nossa articulação global aí. Por isso eu quero trazer uma discussão super importante que a gente chama de territorialização dos ODS. Então, beleza, todo mundo já entendeu que lá numa reunião da todos os povos, e teve as nações, aí fez participação popular, pegou um monte de opinião, dados, compilou esses dados, transformou isso em auxílios visuais e tem 169 metas aí para a gente trabalhar dentro de 17 objetivos. Mas como que a gente vai fazer isso, né? E a proposta é territorialização. Então, nada vai adiantar todo esse esforço de articulação global se os territórios, esse território pode ser eu na minha casa, esse território pode ser eu no meu trabalho, esse território pode ser eu no meu município, ou pode ser minha gestão municipal da cidade que eu moro, ou a gestão estadual, ou a nacional. Essa coisa da territorialização ela é muito importante, porque a fome, o combate à fome no Brasil é diferente de talvez um país europeu, como pode ser diferente de um país no continente africano. Então, precisa dessa territorialização. Os documentos oficiais, eles são meio genéricos, sim, e por isso os territórios têm que olhar para ele e falar, tá, o que é mais urgente nesse lugar, nesse território que eu estou? O que dá para eu fazer? Como que eu posso fazer? Quanto de recurso que eu preciso para isso? Quem que eu preciso articular? Quem são os atores envolvidos? Então, os países precisam se apropriar dessa agenda e estabelecerem um arcabouço nacional para alcançar os 17 objetivos, com um plano de indicadores globais e locais bem alinhados para acompanhar dessas metas, lógico. Município, estado vão fazer suas articulações, mas tem que ter uma concentração dessas informações em escala nacional, para que a gente entenda como que o Brasil está evoluindo dentro de uma perspectiva nacional, né? Também é necessário, de forma urgente, políticas, planos e programas de desenvolvimento sustentável nos países, acompanhar e revisar o progresso e feitos para essa implementação, e também uma coleta gigante de dados e de qualidade acessíveis. Então, no Brasil, tem vários projetos olhando para a Agenda 2030 e para os ODS de uma forma mais integrada. Tem grupos de trabalhos específicos. Dentro do governo não está muito claro ainda, né? Com essa gestão pública atual aí está bem confuso e não tem uma política clara de fomento para a aplicação dessa agenda no nosso país, mas tem grupos de trabalho da sociedade civil e organizações não governamentais buscando concentrar essas informações fora os órgãos que representam a ONU e a Unesco aqui no Brasil, né, que tem os seus escritórios aqui também. Então, não vou falar sobre tudo isso, não vai ficar muito longa a aula, mas na internet, no Google, a gente consegue achar bastante coisa sobre isso. E eu queria reforçar esse exercício da gente pensar essa agenda, esses objetivos nos diferentes níveis, nas diferentes esferas de atuação. Então, eu, enquanto indivíduo, assim, eu sou oceanógrafa de formação e, fora isso, trabalho com inovação social, em trabalhos como o Instituto IBET, como a Grão Germinadora, como a Bloom, enfim, vários projetos que eu estou envolvida. Mas antes disso, individualmente, o que eu posso fazer para estar atrelada, o esforço individual que eu faço, que eu vou estar trabalhando coletivamente para alcançar essa agenda? Pode ser gravar uma videoaula sobre o tema para que mais pessoas fiquem sabendo, pode ser mudar práticas de consumo, ou melhorar, em vez de, sei lá, ficar usando 100% carro, andar mais de bicicleta para melhorar a questão do combate ao clima, reduzir o uso do plástico. No meu caso, eu não consumo proteína animal, né, carnes. O que mais que eu posso fazer?
me preocupar com o que eu estou consumindo, os meus cosméticos, as minhas roupas. Então, individualmente, se você estiver disposto ou disposta a co-criar essa proposta de agenda, tem muita coisa que você pode refletir, fazer, ajudar às vezes uma comunidade vulnerável perto de onde você mora, enfim, muita coisa. Depois que você refletir no individual, para ser um trabalhador para essa agenda, os seus projetos. O que você está levando, ou se você já está num projeto e você nunca tinha escutado falar sobre esse estudo que a gente está falando aqui nessa vídeo, olha e fala, poxa, eu já trabalho, sei lá, meu projeto é com jovens adolescentes, meninas. Então eu trabalho para esse ODS aqui, que é da igualdade de gênero, ou tem um projeto de permacultura, ou eu tenho um projeto, sei lá, artístico, enfim, qualquer iniciativa que você tenha hoje, se você é uma pessoa disposta a realmente estar construindo esse novo mundo, esse novo cenário, eu tenho certeza que se você olhar com carinho, você vai encontrar os objetivos que você já trabalha diretamente e aqueles que você trabalha diretamente. E talvez você até tenha algum diagnóstico de tipo, poxa, isso aqui eu tô falhando, dá para eu, enfim, tomar um pouco mais de cuidado para somar nessa meta, nesse objetivo. E agora na esfera de óbvio, tem muita empresa aí que pegou esse bonde andando, porque traz um merchandise, assim, traz uma propaganda e uma simpatia para essas marcas falar que trabalha para uma agenda global, que está criando um novo mundo, enfim, dentro de alguns cenários um pouco pautados na hipocrisia ou no tampar o sol com a peneira, mas é interessante que todas as empresas reconheçam as suas lacunas para ser um ator que está somando para o desenvolvimento sustentável e também identifique, quem sabe, alguns projetos que eles têm interno, ou até mesmo seu produto final já é um ativo para esse pacto global aí. Dentro dessas suborganizações que surgiram com os ODS, como eu falei mais cedo, grupos de trabalho da sociedade civil, escritórios da ONU ou alguma organização dentro do governo, que eu, sinceramente, agora, assim, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, eu não estou atualizada se teve alguma evolução, eu acho que não, acho que dentro do governo atual no Brasil está meio travado, meio parado, e também tem que é o Pacto Global, que é tipo como se todas as empresas se reunissem, empresários, para se discutir. Beleza, nós somos grande parte dessa problemática, obviamente. A gente pode ser parte de uma mudança de cenário, sim, como? Né? É uma discussão complicada, mas necessária e, enfim, se cada um puder, pelo menos, diminuir o que está fazendo de ruim, melhorar o que está fazendo de bom, quem sabe até 2030 a gente tem um cenário melhor. E também tem, como eu já falei aqui várias vezes, não vai ficar repetido, na esfera dos governos, municipal, estadual e nacional. Então, você pode cobrar, pesquisar dentro do seu município, dentro do seu estado, se tem alguém, algum grupo de trabalho específico, algum escritório, alguma organização dentro do funcionamento do governo trabalhando, nem que seja na divulgação desses objetivos ou gerando dados e oferecendo esses dados para o governo nacional ou para projetos que estão acompanhando o alcance ou não dos indicadores, e também na esfera global, que pode parecer um pouco mais distante, mas pela internet a gente consegue acionar várias coisas. E essas diferentes esferas, elas são importantes para a gente conseguir enxergar esse cenário, assim, tipo, se eu estou num emprego ou num lugar que não está se preocupando tanto com essa agenda, eu posso fazer alguma coisa enquanto indivíduo, ou eu posso estimular para que esses gestores e essa equipe que eu trabalho tome mais cuidado, ou até incorpore algumas práticas e atitudes que estão somando para esses ODS. E também ter esse sentimento que, querendo ou não, é uma pauta global. Então, do mesmo que a gente está conversando aqui durante essa gravação sobre esse assunto, tem várias pessoas de várias formas de conteúdo, em vários lugares, em vários países, em várias cidades, falando sobre. Então, dá um sentimento meio que de time global, assim. É interessante. Apesar de ser meio desafioso, até meio utópico. E nada mais justo que a gente adquirir consciência, clareza, entendimento sobre
que diabo é isso de Agenda 2030? Que ideia é essa maluca de 17 objetivos? De onde é que veio? Como é que surgiu? Por isso que eu trouxe a questão do contexto histórico, por isso que eu trouxe os templates ilustrativos para a gente conseguir olhar e começar a fixar esses aprendizados para caso a gente venha aplicar esses ODS ou até ser parte de um monitoramento, de um olhar, conseguir ter um olhar mais crítico para todos esses processos. Eu trouxe aqui alguns conceitos disseminados, né? Coloquei até entre aspas, sobre definições do que é desenvolvimento sustentável, né? E no fundo, é o que estamos buscando, seja numa esfera de discussão de Nações Unidas, ou seja, numa discussão, enfim, com uma amiga na praia ou com os familiares no almoço, porque temos essa grande preocupação que é resgatar um olhar mais atento e mais cuidadoso para o planeta, né? Então vamos lá, abre aspas. O desenvolvimento, o que é desenvolvimento sustentável? Né? O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades. Então, esse é um convite para a gente sair um pouquinho, independente se você concorda ou não concorda com a Agenda 2030, se você gosta de acompanhar as ações nessa esfera da ONU ou não. Esse é um convite para a gente dar 2 passinhos para trás, entender de uma forma menos egoísta o que a gente pode estar fazendo atualmente para atender nossas necessidades, mas também sem esgotar todos os recursos disponíveis para novas gerações. Desenvolvimento sustentável demanda um esforço conjunto para a construção de um futuro inclusivo, resiliente e sustentável para todas as pessoas e todo o planeta. Então, lógico, a territorialização e a discussão do objetivo sustentável no território é super importante, super fortalecedor, mas tem que ter essa perspectiva de que todos estamos no mesmo planetinha. Então, infelizmente, se o que os Estados Unidos está fazendo está prejudicando muito a qualidade do nosso clima, nós temos que nos preocupar com isso. Se, enfim, algum país, alguma nação no Oriente está se produzindo muito descartáveis ou materiais de uso único ou coisas que são muito descartáveis, né? Enfim, a China, por exemplo, uma produção desenfreada de coisas. Será que é realmente necessário? Será que a gente está fazendo disso um futuro inclusivo? De onde que surgiu toda essa demanda, essa necessidade? Para que então também é um convite para a gente se questionar. Talvez se você não tenha absorvido tudo desse vídeo, pelo menos absorva essa disponibilidade da gente se questionar e entender que não adianta ficar falando só da boca para fora de uma forma muito rasa. Tem que se criar, sim, reuniões para estar conversando sobre isso, tem que se criar um desenho de objetivos, tem que se criar metas, seja dentro ou fora da Agenda 2030. Se você não concorda com a Agenda 2030, ou se você não entendeu direito, ou não achou muito propositivo, ou não te agradou, se você é um ativo, é uma pessoa ativa nessa luta, tem que maturar, tem que aprofundar, tem que desenhar os pilares, tem que ver o que você envolve, que você vai ter para aplicar essa solução que você está pensando, essa ideia maravilhosa que você tem, ou para ajudar um projeto. Enfim, tem que ter essa profundidade para a gente encontrar um sistema de resiliência, porque afinal de contas o modelo que a gente tem já é extremamente crítico e com potencial de degradação muito alto. A gente precisa ativar essa resiliência da nossa humanidade, do nosso planetinha, para ter novos padrões. Então, é como se fosse 2 etapas, né? Uma etapa de incentivo de resiliência e frear algumas coisas que estão muito aceleradas para a gente testar novos modelos de organização que, principalmente, favoreça a nossa biosfera, né? Que é o ecossistema, tudo que a natureza precisa, porque nós somos animais, então a gente também precisa da vida na terra, da vida na água, do clima e de saneamento e água potável de qualidade. Depois, as questões de esfera enquanto sociedade, que é combate à fome, a igualdade de gênero, e depois a economia. Então, assim, quando eu digo depois, não é necessariamente que tem que acontecer um primeiro, depois o outro, mas de atenção focada. Então, se o meio ambiente é o que sustenta os 17, a questão da biosfera é o que sustenta os outros 17 objetivos,
Então, vamos entrar numa fase de prestar atenção, que foi isso que aconteceu nessa última década, que foi a década do combate ao aquecimento global. Esse assunto viralizou no passado, no ano de 2019, principalmente foi o ano que essa pauta ganhou bastante mídia, bastante alcance. Então, essa é um dos frutos de toda essa discussão que a ONU e a Cúpula dos Povos fizeram. E agora, a próxima década, por exemplo, eles decretaram que a década de 2021 até 2030 é a década para a década de 2021 até 2030 é a década das ciências oceânicas para o desenvolvimento sustentável. Então, do mesmo jeito que a gente se deu conta que o clima estava muito ruim e que o nosso impacto estava muito acelerado e a gente ia ter diferenças de temperatura que iam prejudicar a nossa geração, olharam para o oceano e falaram, vixe, também está acontecendo muitas coisas negativas aqui, o oceano ele é interligado, né? Então ele tem essa conexão bem marcada, que todos os continentes são banhados pelo menos por algum oceano. Então, o ODS 14 vai ser como se fosse o convite principal para se discutir desenvolvimento sustentável, né? O ODS 14, que é o Vida Marinha, as ciências oceânicas, e por trás dele falar, poxa, o oceano tem tudo a ver com a economia, porque a gente consome quase tudo que vem através de navios. Os oceanos têm muito a ver com o combate à fome, porque ele fornece muita alimentação para a maioria da população que vive em zona costeira. O oceano ele é muito importante também para o combate ao clima, porque ele é um grande regulador climático. Os oceanos, enfim, toda essa... Sempre que a gente for fazer uma pauta, seja combate à fome, a gente vai discutir política, a gente vai discutir igualdade de gênero, a gente vai discutir trabalho digno, a gente vai discutir saneamento, a gente vai discutir cidades sustentáveis. Essa é uma forma de a gente pautar esse assunto e pautar as nossas ações. Mais um, eu acho que esse é o último, isso. Peraí, voltando, mais um aqui, esse é o último recorte que eu trouxe aqui. Talvez fique um pouco repetitivo, mas vale a pena destacar. Erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Para assim, deve haver a promoção de um crescimento econômico sustentável, inclusivo, equitativo, criando melhores oportunidades para todos, reduzindo a desigualdade, elevando os padrões básicos de vida e estimulando, principalmente daqueles que não estão com padrão, né, gente? Quem está com padrão muito alto aí, na verdade, tem que diminuir. Mas, enfim, continuando. Estimulando a inclusão e o desenvolvimento social justo e promovendo o gerenciamento integrado e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas. Para fechar com chave de ouro, deixo essa pergunta: será que vamos conseguir garantir nossa sustentabilidade sem prejudicar as próximas gerações e a natureza? Bom, estou aqui trabalhando para isso, gravando esse vídeo em nome do módulo Muda Mundo do Instituto IBET, que está organizando esse programa maravilhoso que é o programa Repense. Essa é uma gravação em parceria com a Grão Germinadora. Então, se você está procurando uma forma de se inteirar mais sobre esses assuntos, se desafiar nesses conceitos, procure saber mais sobre o Repense, o programa Repense do Instituto IBET. Bom, quem falou com vocês aqui sou eu, Amanda, e me sinto muito grata para quem ficou no vídeo aqui até o final. Gostaria de trazer mais assuntos, mas enfim, já está ficando muito longo. Bom, era isso. Foi um prazer e quem sabe, até uma próxima.